Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco temos o Paulo Diniz, diretor executivo da Fundação AEP. Bom dia, Paulo, antes de mais. Olá, João, bom dia. Bem, obrigado por ter aceito o convite para falarmos aqui um pouquinho daquilo que é o papel da Fundação AEP, de que modo é que também contribui para o ecossistema da inovação. E, portanto, sem mais demoras, lance-lhe precisamente essa questão para aqueles que não conhecem tão bem. Quem é que é a AEP? Qual é a sua principal missão e os seus principais objetivos para o tecido económico nacional? Muito bem, João. Muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui. Como tinha que me preparar, preparei-me ouvindo algumas talks, estas Inov Talks. Gostei imenso do conceito, gostei imenso dos oradores. O Obrigado. interpelador também é bastante interessante e é um gosto estar aqui. Obrigado. Ora, a Fundação AEP, e eu falo pela Fundação AEP, não falo propriamente da AEP, porque são duas entidades juridicamente distintas. De um lado, a Associação Industrial de Portugal, do outro lado, a Fundação AEP. A AEP, com já 173 anos de história, a fundação mais recente é 2009, mas convivem as duas entidades num universo particularmente centrado no mundo empresarial, sendo que a Fundação AEP, pela sua natureza fundacional, está mais dedicada a ações voluntaristas, a ações que têm a ver com o ecossistema onde exerce a atividade empresarial. A Fundação AEP não tem associados, tem curadores, neste momento são 82 curadores, e desenvolve a sua atividade num quadro de abrangência relativamente ampla. Tudo tem a ver com o reforço de capacidade de intervenção das empresas, reforço do ecossistema onde se exerce a atividade empresarial e estimulando, por exemplo, e principalmente a vontade, o impulso empreendedor, o empreendedorismo de uma forma geral e fazendo de várias formas, estimulando várias formas de empreendedorismo, desde o empreendedorismo jovem, embora relativamente descontinuada, porque essa tem sido uma atribuição consistente da AEP. Neste momento estamos mais voltados para um novo conceito de empreendedorismo, novo, entenda-se novo, em função da dimensão sociológica do fenómeno, o empreendedorismo sénior ou idade adulta. Uhum. É isso que mais recentemente nos tem ocupado, mas, enfim, sem descentrar no tema essencial que é o empreendedorismo. A Fundação AEP também caracteriza-se por interferir muito no universo da gestão de conhecimento. Falaremos com certeza mais adiante no nosso projeto de transferência de tecnologia de conhecimento, mas dedica-se habitualmente e historicamente a estudos e investigação. Tudo tem a ver com a aquisição de conhecimento para melhoria de desempenho dos nossos empresários. São atividades que a Fundação leva a cabo no quadro de autofinanciamento, através, enfim, de um esforço de sponsorização e através de cofinanciamento. Devo dizer que este cofinanciamento tem sido um expediente para alguns temas centrais da nossa atividade. Neste momento são três, estamos a trabalhar em três frentes de acordo com projetos cofinanciados e na Fundação há uma boa tradição de solidificar conceitos associados a projetos. Em alguns casos vamos na segunda edição dessas mesmas ideias de projeto e são três ideias. De um lado, e historicamente, aquilo que mais nos tem ocupado, a diáspora portuguesa, conjunto de portugueses espalhados pelo mundo, é um tema que nós temos desenvolvido no quadro do projeto Rede Global da Diáspora. Por outro lado, como referi há pouco, o empreendedorismo sénior, temos uma segunda edição do Empreender 4560, fizemos no passado relativamente recente uma edição regional, cofinanciada pelo Programa Regional Norte. Neste momento, com o apoio de Compete, estamos a desenvolver uma estratégia nacional de apoio ao empreendedorismo sénior. Trata-se de um projeto que vai desenhar, sob nossa proposta, uma estratégia de apoio ao empreendedorismo sénior no quadro de um conjunto de princípios, regras, até algumas determinações de política na União Europeia que vê nesta economia grisalha um fator de oportunidade e de preocupação, e nós estamos nesse quadro a desenvolver uma estratégia no sentido de estimular um ecossistema que, felizmente para nós, começa a ser particularmente interessante de interferir.
Finalmente, atuamos ao nível da transferência de conhecimento e tecnologia. Trata-se de um tema que tem tido esforços desde há vários anos. A Fundação AEP entendeu dedicar este tipo de projeto, enfim, um contributo para o tema. Fazemos no quadro de uma responsabilidade que já é antiga desta casa, de interagir com o mundo académico e contribuir para que esta realidade da academia conviva melhor com o mundo empresarial. Trata-se de um contributo, nós não pretendemos, enfim, definir de uma vez por todas o conceito, é um contributo. Entendemos que neste contributo pontua, acima de tudo, uma lógica de inovação aberta e é nesse sentido que estamos a trabalhar. Certo. Relativamente à questão do desafio 2030, não é? Que no fundo é um dos pilares que vocês estão a trabalhar, e também fiz o meu trabalho de casa, também fui ver em maior profundidade o mesmo, já tinha conhecimento em linhas gerais, mas aproveitei também para, até porque existe um estudo associado a este, imagino que é o kick-off no fundo do projeto, que lança as bases. Tem cerca de 90 páginas, uma coisa do género, e fala muito daquilo que é a inovação, no fundo, a nível nacional, não é? Portanto, desta interação entre empresas e entidades do sistema científico-tecnológico. Compara, tem muitos dados, portanto faz uma comparação, no fundo, um benchmark com outros países. E se calhar, começando por aqui, esta é uma área que eu pessoalmente, até do ponto de vista profissional, como lido com estes mercados no meu dia-a-dia, portanto, tanto as empresas como o sistema científico-tecnológico, tenho sentido, e isso já foi falado também aqui com vários convidados, tem vindo a haver uma melhoria nos últimos 10 anos, digamos assim, da relação ou da proximidade entre empresas e entidades do sistema científico-tecnológico. Mas, de facto, depois olhando para os números desse estudo, percebemos que ainda há muito caminho a trilhar, porque os números não são propriamente bons comparativamente a outros países, não é? E vocês identificaram aqui, elencaram os países líderes, digamos assim, a nível europeu neste âmbito. Estamos a falar nomeadamente da Áustria, da Bélgica, Finlândia, Holanda, os Países Baixos e Suécia, que são, no fundo, os que têm melhores indicadores em toda esta linha. Ou seja, a primeira questão que eu tenho neste âmbito é qual é que é o estado da arte e como é que Portugal está posicionado de uma forma geral, nesta relação entre empresas e entidades do sistema científico-tecnológico. Também sente que de alguma forma houve este progresso nos últimos anos, ainda assim, olhando para os números, de facto, parece que estamos atrás daquilo que podemos alcançar, e eu há pouco mencionei os líderes, mas depois eu tenho aqui inclusive alguns números de comparação entre, que estão no vosso estudo, de comparação entre a performance de Portugal com a média da UE a 28, portanto não é necessariamente com os líderes, porque aí então a discrepância seria maior, mas nós estamos atrás da média da UE em vários indicadores, desde logo eu posso já mencionar ou adiantar alguns. A nível de patentes, que temos 13,8 por milhão de habitantes, face à média da UE, que é 106,8, é praticamente 10 vezes mais. Portanto, estamos a falar da média da UE, é muita coisa, é muita diferença. Doutorados nas empresas, que temos 5,6%, face à média da UE, que é 35%. E outro dado que também achei curioso está nas exportações de high-tech, não é? De alta tecnologia, em que representam para nós 4% do nosso total de exportações e na UE praticamente 18%, 17,9%. Média da UE, mais uma vez digo. Portanto, de facto, há aqui uma percepção no terreno, provavelmente se calhar saímos a nossa base de há 10 anos era de facto quase nenhuma, não é? À exceção de meia dúzia de grandes empresas que já tinham essa relação com o sistema científico-tecnológico, mas de facto quem está no terreno sente que tem havido muita progressão nos últimos anos, mas depois olhando para os números vemos que
independentemente dessa progressão, ainda há muito caminho para andarmos se olharmos para a média da UE. Eu aqui estou a fazer a referência da média da UE, porque uma coisa era compararmos com os países líderes, outra coisa é compararmos com a média e vermos que em alguns indicadores estamos, ou na maioria deles, estamos bastante atrás. Qual é que é a sua leitura desta? Esses dados, João, correspondem de facto a um cenário evolutivo que nós constatamos. Há de facto uma evolução no panorama global do esforço nacional de transferência da tecnologia entre as universidades e as empresas. Nós temos tido um percurso relativamente consistente neste período temporal de 10 anos. A razão de ganho não é ainda muito impactante ao nível da estatística, há que reconhecer, os dados falam por si. Simplesmente detectamos de facto que há uma melhor ou uma maior predisposição para o convívio entre a universidade e a empresa. Trata-se de uma realidade muito estimulada pelo cofinanciamento comunitário, sabemos bem. Trata-se também por um posicionamento mais, por uma expressão que não é mais adequada, agressivo das universidades e dos politécnicos, no sentido de se envolver com as empresas através desses mesmos projetos cofinanciados, e isso traduz de facto uma intenção global de aperfeiçoamento de processos com conhecimento e tecnologia. Agora, a realidade ainda não nos permite chegar a tal zona de conforto, sobretudo num quadro comparativo com a excelência da média europeia, ou dos melhores da Europa. Acredito que precisamos de mais, precisamos também alterar algo que tem a ver com a base da nossa economia, que, sobretudo em algumas regiões do país, está mais ligada à replicação que propriamente à inovação. Nós somos um país que ainda tem um lastro de produção a baixo custo, e isto necessariamente impacta nos processos de desenvolvimento e inovação, sobretudo na dimensão produto, e isso não beneficia o aperfeiçoamento do ecossistema. Neste momento, por força da pujança de alguns setores, colocados em competição global, as coisas têm melhorado. Francamente, assistimos a essas melhorias, não é, infelizmente, transversal a todos os setores da nossa economia. Há alguns setores ditos tradicionais que nós sabemos que cá estão porque nós somos competitivos em alguns produtos de grande consumo, entenda-se o têxtil vestuário, o calçado e alguns outros, e aí há de facto também um esforço de inovação, mas há um conjunto particularmente grande de empresas que se colocam o médio do seu desempenho pelo custo. O custo é de facto um referente muito relevante na competição global para esses setores, e isso naturalmente não permite a todas, ou não permite uma grande parte das empresas caminhar no sentido de inovação. É uma realidade, sabemos que é uma realidade em constante evolução, há que dizê-lo, mesmo nos setores ditos tradicionais, assiste-se hoje a uma grande quantidade de projetos envolvendo as universidades e os politécnicos, e isso seguramente vai ter repercussões no médio e longo prazo. Agora, enfim, ainda estamos a meio do caminho, temos muito caminho para fazer, os sinais são inspiradores, há uma grande vontade das empresas em inovar. Isto tem muito a ver com a nossa exposição internacional. Portugal, por efeito da crise financeira de 2008, sabemos bem, expôs-se ao mundo de uma forma muito mais firme, muito mais dedicada, muito mais esclarecida, e neste momento já temos uma cultura em muitas empresas de concorrência global, à escala global. E esta transparência para os mercados globais é em si mesmo um fator indutor de mais inovação. Nós competimos com produtos já com um elevado nível de sofisticação e de facto temos muitas empresas a preparar-se ou já a ter preparadas para esse nível de concorrência global. Aqui interfere também um dado que nós diagnosticamos, tem muito a ver com o peso de investimentos na infraestrutura tecnológica das empresas. Nós, entende-se Portugal, em alguns setores preparou-se muito bem em termos de recursos produtivos, máquinas, e isso faz muita diferença, porque a máquina, sobretudo a máquina ferramenta, traz novas funcionalidades, traz novas vantagens e permite uma escalabilidade da inovação
que a operação manual nem sempre consente. Nesse sentido, também esses investimentos em maquinaria, entenda-se tecnologia, ao fim e ao cabo, tem permitido um nivelamento mais elevado em termos tecnológicos de grande parte das nossas empresas. Agora, quanto à estatística, nada a fazer, não é? É o que é. Temos muito com que nos dedicar no futuro próximo. Certo. Vocês também falam muito na inovação aberta, no conceito de inovação aberta e na necessidade de melhorarmos e de implementarmos, também face a políticas que existem noutros países. E aqui é interessante, naturalmente este estudo é particularmente interessante porque faz sempre o comparativo com outros países, neste caso os líderes, líderes europeus. De que forma é que este conceito, o que é que nos falta, o que é que poderá ser feito ou poderia ser feito para conseguirmos implementar uma economia mais assente, se assim pudermos chamar, na inovação aberta? Há alguns desígnios que deveríamos, ou algumas medidas, algo concreto que se possa promover ou desenvolver para promover este conceito? Em geral, eu diria que Portugal tem que vencer a batalha da cultura da inovação. É de facto um desafio cultural. Colocar a inovação no cotidiano das empresas é um propósito político, manifesto. Nós temos que, de facto, inovar consistentemente e persistentemente. Essa é uma luta diária, uma luta constante, não se resolve em pequenas batalhas. Nós temos um esforço, uma pequena batalha, o Desafio 2030, mas a vitória final só se consegue com muita persistência e vai no sentido de criar cultura de inovação. Essa cultura de inovação resultará, desde logo, de uma maior penetração das universidades nas empresas. Nós achamos que tem que haver maior facilidade, maior naturalidade de acesso da academia às empresas. Ainda há uma carga burocrática muito grande para que a academia chegue às empresas. Isso aqui e acolá distancia os dois mundos, porque os empresários trabalham com uma velocidade muito superior a alguma burocracia pressuposta nos processos de colaboração do Ministério da Empresa. É vital que nós tenhamos maior disponibilidade dos professores, dos investigadores, para colaborar pragmaticamente no universo de vida cotidiana das empresas. Isso é fundamental. Nós não podemos apenas viver de inovação através de bons relatórios. Esse alcance formal vem sendo feito, mas não é isso que está na lógica nem na intenção do empresário. O empresário quer uma razão de ganho de competitividade. Certo. E essa razão de ganho de competitividade resolve-se num exercício diário, num exercício descomplicado, que muitas vezes não se consegue através da mediação de financiamento e através de uma regulação burocrática absolutamente necessária, não devido, da academia sobre os seus interlocutores, os professores e investigadores. Achamos que é preciso aqui, eventualmente, criar um novo estatuto da carreira docente, preparando-o para uma maior penetração na vida das empresas e os seus processos de inovação, e isso é vital para que, de facto, o conhecimento chegue às empresas de uma forma que permita ganhos de produtividade. Por outro lado, entendemos que falar em indústria é vital, mas é vital falá-lo no sentido de trazer mais inovação a esta indústria. Tem sido um propósito inscrito em vários programas do governo, a reindustrialização. Aqui e acolá parece-me que não passa de uma boa proclamação e temos de fazer mais do que isso. Temos de aproveitar agora esta oportunidade que resulta da alteração das cadeias de fornecimento global e preparar o nosso país para uma nova geração de produtos e uma nova geração de mercados que me parece que estão aí a despontar. Por outro lado, é preciso também criar uma infraestrutura de sistema de fácil acesso aos empresários que permitam saber onde, quando, como contratar a academia para processo de inovação.
tem que ser algo que esteja mais à mão, não pode ser algo tão sublimado como temos neste momento em que a maior parte das empresas não conhece tampouco a possibilidade que tem de se correr a academia para processo de inovação. Isso, enfim, é um sinal de evolução, já estamos bem pior, mas temos de descomplicar o acesso das PMEs e estamos preocupados sobretudo com estas. E é por essa razão que editamos o Manual de Inovação Aberta, porque há a possibilidade de gerar ferramentas para a inovação aberta. Há a possibilidade de gerar ferramentas de acesso facilitado para as PMEs inovarem. Essa é a razão determinante do nosso Manual de Inovação Aberta, é tentar, tanto quanto possível, democratizar o conceito de inovação. Esta democratização aproveitará seguramente um lastro de pequenas e médias empresas, que é de longe a maior fatia de empresas em Portugal, e é com essas que nós temos tido especial preocupação. Há um passo seguinte, o passo seguinte é entrar nas empresas e implementar este Manual de Inovação Aberta, é algo que merecerá com certeza outro tipo de investimento, não será para a Fundação, porque a Fundação, como disse há pouco, intervém sobretudo na dimensão coletiva, na dimensão voluntarista, não tem intervenção direta com as empresas, mas acredito que há a possibilidade, e mais do que isso, há a necessidade de instalar a inovação aberta nas PMEs. Explicar o conceito, dar guias de referência para implementar a inovação e traduzir a inovação num conceito mais descomplicado, trazê-lo ao universo concreto das nossas empresas para gerar soluções de final de linha de produção. É isso que os nossos empresários querem, é isso que grande parte dos nossos empresários precisam de facto de soluções muito concretas que resolvem problemas de chão de fábrica, como hoje em dia é comum dizer-se, e nem sempre se consegue hoje em dia, infelizmente, e por razões complexas, com recurso à academia. É algo que não está francamente resolvido. Sim, há pouco falava em algo que eu já vivenciei algumas vezes, que tem a ver precisamente com o desfazamento de timings, sobretudo entre empresas e universidades, digamos assim. E de facto, tem vindo a ser feito um trabalho até interessante na melhoria, nesse sentido, porque eu recordo-me, não há muito tempo, e isto ainda acontece hoje em dia em algumas universidades, se uma empresa vai junto de uma universidade, de um departamento de uma universidade para desenvolver determinado projeto, até identificam com o responsável do centro de engenharia, o que quer que seja, e depois querem colaborar num projeto que possa vir a ser financiado juntos, muitas vezes esse projeto ou a participação da universidade para ser aprovada tem que ir a Conselho de Reitoria e, portanto, são processos extremamente burocráticos, como dizia há pouco, e, portanto, entretanto, quer dizer, entretanto, passam-se meses e a empresa naturalmente não pode estar refém desse tempo. Portanto, uma das coisas que as universidades têm vindo a ser feitas é a criação daqueles centros de interface tecnológicos, não é? Que no fundo a universidade é a acionista principal, mas depois tem uma personalidade jurídica própria, esses centros de interface, e portanto quando existe este tipo de necessidades são muito mais ágeis porque já não estão dentro da burocracia da universidade. Portanto, apesar da universidade ser o seu principal acionista, são centros tecnológicos, centros de interface tecnológica que já estão, que no fundo estão a talhar caminho, digamos assim, do ponto de vista burocrático. Isto foi parece-me a mim, uma boa ferramenta e uma boa solução, e eu creio que inclusive está identificado também no vosso estudo o número de centros de interface a nível nacional que tem vindo a crescer. Eu acredito que tem muito a ver com isto, ou seja, no fundo para dar agilidade a estas equipas para poder avançar. Depois também, entretanto, lembrei-me, há dias ouvi uma pessoa que já trabalhou como investigador e agora estava do lado do privado a dizer que quando estava, e não vai assim há tanto tempo quanto isso, quando estava enquanto investigador na universidade, às vezes tinha que inventar problemas para depois os resolver. Ou seja, isto significa que ainda uma parte, com certeza, do mundo académico ainda não está tão alinhavado com as empresas quanto isso, não é? E eu fiquei precisamente com esta sensação também a avaliar o vosso relatório, o vosso estudo, que no fundo
dá-nos a ideia que nos países líderes, nos países que eu já mencionei há pouco, as coisas funcionam um pouquinho diferente, ou seja, as universidades produzem conhecimento para as empresas, que as empresas identificam, ou seja, são se calhar mais pragmáticas, chamemos-lhe assim, não é? Obviamente que a comunidade académica tem que produzir conhecimento, tem que produzir ciência, mas quando estamos a falar aqui em sermos o mais práticos possíveis, no fundo, não é? Em vez de, eu dei este exemplo, pouquinho então de brincadeira, embora é um exemplo real, para espelhar isto, ou seja, se calhar enquanto nós ainda andamos a criar problemas, no fundo, para depois os resolver dentro da própria academia, isso significa que a relação com as empresas não está tão próxima como o que deveria, de alguma forma, não é? Ou seja, não está em pleno. E eu fiquei com essa sensação ainda mais reforçada ao ver que, de facto, em alguns destes países líderes, a academia produz conhecimento que as empresas identificam que é necessário, no fundo, estão muito mais alinhadas, digamos assim, inclusive, e achei isto interessante, vi que os sistemas de investigação de alguns destes países, os que nomeei há pouco, Áustria, Bélgica, Finlândia, Holanda e Suécia, estão focados em responder às necessidades das empresas. E aqui estou a ler uma parte desse estudo. E aí qual é a curiosidade? O que se destaca pelo cofinanciamento privado em investigações públicas. Ou seja, as empresas financiam, inclusive, investigações públicas. E nós aqui temos, e também está espelhado no vosso estudo, e está espelhado, no fundo, na realidade, quem trabalha neste meio percebe isso. O problema é sempre o mesmo para todos os agentes, é a falta de financiamento. Se nós falarmos com as universidades de alguma forma queixam-se de falta de financiamento. Se falarmos com as empresas, o mesmo. Portanto, isto para dizer o quê? Eu próprio estive a fazer uma reflexão sobre isto. Não será que, no fundo, a origem do problema é exatamente esta? Ou seja, é a falta de capital que existe no país, que no fundo permite, que no fundo inviabiliza que exista esta maior proximidade, porque assim, financiamento para projetos de investigação existem nos quadros comunitários há muitos anos e continuam a existir e continuarão seguramente, precisamente agora no Portugal 2030. Portanto, de alguma forma estes projetos já são financiados com fundos comunitários. É curioso que alguns destes países, e nomeadamente a Finlândia e a Suécia, não têm alguns dos benefícios fiscais associados à ideia que existem em Portugal, não é? Que é o caso do CIFID, que existem em muitos países, não só em Portugal, existem em muitos países do mundo, que no fundo é um benefício que as empresas podem, através dele, recuperar uma boa parte dos custos com investigação e desenvolvimento. Não deixa de ser interessante como é que os países nórdicos, neste caso, a maioria deles não tem um benefício para estimular, ou seja, quer dizer, nós aqui queixamos de falta de financiamento e existe uma série de ferramentas. Um projeto de ID em Portugal é facilmente, entre aspas, passa aqui a expressão, mas facilmente financiado quase a 100%, entre incentivos financeiros e fiscais, praticamente a 100%, e depois, mas ainda assim queixamos que de facto falta aqui algum financiamento, e depois vemos países que são líderes nestas matérias, alguns dos quais, nomeadamente estes dois, que nem sequer têm benefícios fiscais na investigação e desenvolvimento. Portanto, há aqui uma disparidade tão grande do ponto de vista de conceito, que eu estive a refletir um bocadinho sobre isto. A única explicação que eu encontro para isto é de facto a falta de capital que existe no país. Traduzindo para português, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. No fundo é um bocadinho, passando aqui... João, eu subscrevo o essencial do que disse, com uma outra correção de acordo com a minha percepção do fenómeno. Objetivamente, há de facto falta de capital. Ao nível do patrocínio de iniciativas de transferência de tecnologia, inovação, nem sempre isso acontece. O que é assinalado pelos empresários, e isso foi tão consistente que é uma linha de pensamento que nós inscrevemos, inclusive, nos nossos relatórios, é alguma falta de confiabilidade nos processos de financiamento quando a candidatura é aprovada. Ou seja, grande parte dos empresários queixam-se dos atrasos sistemáticos
no reembolso das despesas contraídas e assumidas no projeto. Sim. Há, de facto, aqui sinais de grande desconfiança no acesso a financiamento. É um dado que nós estamos, sobretudo na dimensão empresa. Admito que a organização universidade ou politécnico, até pelo fator de dispersão que essa candidatura tem no universo de interesses patrimoniais dessa instituição, não seja tão relevante. Na empresa, e sobretudo quando se trata de uma PME, efetivamente é, porque há um custo de oportunidade, há um custo de ter um engenheiro a trabalhar num projeto de investigação e há o custo ou a vantagem associada a esse de ter um engenheiro numa linha de produção a tratar do essencial da atividade da empresa. De facto, é esta falta de confiabilidade, é este excesso de burocracia que leva a atrasos particularmente graves que aqui e acolá introduz um elemento de dissuasão no acesso a cofinanciamento para atividades de inovação. Ora, sabemos que grande parte das nossas PMEs, mas mesmo muito grande parte, solicita financiamento para atividades de inovação. São poucas as que têm orçamento próprio para a investigação, são poucas as que têm um departamento de inovação, infelizmente são poucas. Há bons exemplos excepcionais e nós tentamos sublimar esses exemplos, mas temos que assinalar que há um déficit de confiança dos empresários nos instrumentos de financiamento. Objetivamente, há falta de capital, necessariamente, isto está logo na base do acesso a cofinanciamento, não é? Mas com esse cofinanciamento registra-se muitas vezes desencanto, aqui claro, até prejuízo patrimonial, porque as análises das candidaturas são excepcionalmente demoradas, as análises dos pedidos de pagamento mais ainda, no final há uma percepção de inconsequência por parte dos empresários na gestão de financiamento de inovação. Isto é particularmente nefasto para quem, como nós, tenta inspirar, enfim, o reforço das atividades de inovação e necessariamente temos que colocar na equação o cofinanciamento para as mesmas. Sabemos que é uma atividade que requer investimento público. Nós consideramos que esse investimento público é um bom investimento, não está em causa. Simplesmente temos que agilizar esse mesmo investimento no sentido de proporcionar uma saudável experiência às empresas que participam deste esforço nacional de inovação com o cofinanciamento comunitário. Temos de facto de alterar, temos que colocar as empresas na primeira linha deste esforço. Admito que muitas delas fiquem, enfim, na cauda e são de facto aquelas em que a privação económica do valor que despenderam é a mais custosa. Isso depois reflete-se sistemicamente, ou seja, é mais uma conversa de café ou uma conversa informal que demonstra que não vale a pena recorrer a estes projetos, não vale a pena fazer estas candidaturas, não vale a pena, porque é uma perda de tempo, perdi tempo aqui, perdi tempo acolá, e isto introduz, de facto, notas negativas no sistema que prejudicam outras empresas que provavelmente até tinham intenção. Certo. Sim, quer dizer, eu concordo em absoluto. Aliás, é bastante normal, por exemplo, uma candidatura do género das que estamos a falar, a nível de investigação e desenvolvimento, demorar 1 ano para ser avaliado e sair o resultado. E quer dizer, concordo em absoluto. Para uma PME, sobretudo para uma PME, mas para qualquer empresa por conceito, quer dizer, isto não faz sentido, não é? Por conceito não faz sentido demorar tanto tempo. Mas se calhar uma grande empresa consegue, portanto, ir financiando o projeto e ter esta tesouraria, esta margem de tesouraria que lhes permita esperar, ir avançando com o projeto, mas numa empresa, numa pequena empresa, sobretudo, também nas médias, quer dizer, faz toda a diferença, de facto, estar à espera tanto tempo pela aprovação de um projeto destes, porque é como dizia há pouco, existe um custo de oportunidade e, portanto, entretanto, 1 ano é muito tempo. Estamos a falar só de aprovação, porque depois ainda existe o problema dos pagamentos, como disse, etc. Ou seja, no fundo, aqui a teia de burocracia, e concordo em absoluto, porque de facto o financiamento existe, mas depois do ponto de vista burocrático é assinalável no mau sentido, e em bom rigor não se tem sentido
que tenha havido, que se tenha alterado muito ao longo dos últimos anos, para ser pragmáticos. Agora no PRR sente-se alguma maior simplificação, embora o objetivo dos projetos também tem outra linha, um quadro excepcional, mas ao longo dos últimos quadros comunitários, veremos agora no próximo, no 2030, porque é uma promessa dos sucessivos governos simplificar, mas de facto isso não tem acontecido. E depois nós vemos que, por exemplo, a nível europeu, candidaturas a financiamento diretamente à Comissão Europeia são bastante mais simples do ponto de vista burocrático, não é? São mais difíceis, mais exigentes para se conseguir ter um projeto aprovado, mas depois do ponto de vista de relação da burocracia são bastante mais simples, os prazos são cumpridos sempre, a nível de as calls estão definidas, desde logo há um planeamento de calls, geralmente a 2 anos pelo menos, o que a nível nacional não existe. Quando já existiu há uns anos, mas depois também se atrasava a maior parte das vezes. No caso da Comissão Europeia, não. As calls são cumpridas, os timings de aprovação são cumpridos, os pagamentos são simplificados, portanto, há um processo muito mais leve, que depois imagino que em alguns dos países que já mencionamos aqui, os incentivos que existam também funcionem, os que têm, não é? Também funcionem desta forma. Depois também há uma robustez, imagino, na economia, que permita às empresas, elas próprias, muitas vezes financiar, no fundo, as investigações públicas, como falávamos há pouco. Portanto, também já identificamos aqui a burocracia, isto é válido para muitas coisas na nossa sociedade, infelizmente, mas de facto tem impacto aqui